Boa tarde, galerinha! Vamos falar de história? Isso, vamos lembrar que no nosso livro de Bolinha Verde, vamos relembrar lá quando a gente começou a falar sobre o jeito de viver. Nós falamos do jeito de viver dos índios, né? Falamos como que era quando os portugueses chegaram para descobrir a terra aqui e já haviam habitantes, que tinham muitos índios aqui nessa terra. E isso eram várias aldeias, várias tribos que tinham dos indígenas, né? E depois, com a chegada dos portugueses, como dizem, a chegada do homem branco, acabou que muitos índios acabaram adoecendo, contraindo algumas doenças, né? E também foram dizimados, né? Morreram muitos em batalhas e foi diminuindo essa população indígena. Temos coisas boas, que são os hábitos dos indígenas, que alguns hábitos ficaram para nós. Até hoje em dia a gente usa isso muito na nossa culinária, em remédios, né? Já falamos sobre isso também. E o jeito deles de viverem em aldeias, em tribos, né? Que tem dos indígenas, geralmente um dos mais velhos, né? Que possuem mais sabedoria, conhecimento, ele acaba sendo o principal ali da tribo, acaba atribuindo a ele o nome de pajé, né? Ele acaba sendo o ancião que tem mais poderes de sabedoria, de conhecimento, que vai poder passar para a tribo toda. E então agora nós vamos para a página 156. Hoje nós vamos falar sobre direitos. Isso. Tem um livro, né, aonde esse livro se chama Constituição Federal. Ele é a lei maior de um país. E nela estão escritos os direitos e as obrigações de todos os cidadãos. Nós, cidadãos, nós temos nossos direitos e nós temos nossos deveres. Nós, como aluno, também temos os nossos direitos e os nossos deveres. Isso, só que lá na Constituição Federal traz de uma forma geral para todos nós, que é o nosso direito e a nossa obrigação. Tem uma parte dela que fala sobre os indígenas. Isso, que é justamente sobre os indígenas, lá na página 156. Então nós vamos na página 156 e vamos ler um quadradinho verde que tem aí. Neste quadradinho verde está falando assim: os direitos dos povos indígenas são reconhecidos pela Constituição Federal do Brasil no artigo 231. Lá no artigo 231 está escrito assim: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre a terra que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, olha que bonito que está escrito aqui na nossa Constituição Federal. Está falando que os índios, eles têm esse direito aqui, de costume, de língua, de crença. Língua é a forma deles de falar, né? Nossa língua é a língua portuguesa. Eles possuem a linguagem deles de falar, né? Das tribos. Então, ele possui o direito de exercer a crença, de fazer as tradições dele, os rituais. E o direito também, ele tem o direito da terra ali aonde está a aldeia dele, aonde começou a cultura dele, onde o povo dele foi criado. Isso, ele tem direito a essa terra. É direito dele. Tá na Constituição Federal. Mas será que é respeitado? Né? Será que o direito ao lugar aonde eles habitam ali é respeitado? Muitas vezes a gente até vê notícias, né? Falando sobre os índios, sobre desmatamento, sobre pessoas que invadiram as terras dos índios, os índios reivindicando o lugar da terra deles, né? Continua aqui, ó, fala que ele tem direito, né, também de protegido e
Ele tem direito de proteger e respeitar todos os seus bens. Então, assim, a União, que é o nosso governo, ele tem que respeitar, ele tem que dar direitos de bens a esses índios, né? Os direitos de bem a ele é o direito do lugar dele, de viver, de ter a tribo dele, de criar, de cultivar a crença dele, os hábitos dele. Agora vem a parte legal, que agora é um exercício sobre pesquisa. Exercício número 1. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, a população indígena era numerosa. Daquele tempo até os dias atuais vêm ocorrendo conflitos, resultando na extinção de vários grupos indígenas. Apesar da existência de leis a respeito dos direitos deles, como a Constituição Federal Brasileira, então tá falando aqui que ele tem direitos, né? E os direitos dele é respeitado, né? Quando ocorrem conflitos, né? Quando existem conflitos de terra, de pessoas que chegam lá, às vezes até por maldade, né? Pessoas que estão com intenção de pegar as terras, roubar um pedaço da terra dos índios, acaba indo lá extinguindo eles, matando, né? Fazendo trocas com eles absurdas. Então, aqui tá falando sobre isso, né? Sobre o direito dele que deve ser respeitado. Vamos lá. Letra A, a pesquisa que ele pede pra gente fazer é com essas palavrinhas aqui. Vou até escrever aqui no quadro para que você escreva dessa forma aí na hora de pesquisar, tá? Da letra A. Quando você for pesquisar, utiliza essas palavrinhas aqui, ó, que é exatamente o que está pedindo na letra A. Desafios e as conquistas dos povos. Pode ir grifando na letra A aí de vocês que tem esse trechinho aqui, que começa desafios e as conquistas dos povos indígenas na atualidade. Pesquisa desse jeitinho aqui lá na internet, ou aqui na internet, né? E veja o que vocês vão encontrar sobre isso aqui, sobre desafios e conquistas dos povos indígenas hoje. Eu dei uma olhadinha antes de fazer esse nosso vídeo e o que mais apareceu para mim foi sobre a pandemia dos povos indígenas, o que eles estão sofrendo com a pandemia. De repente pode ser isso que apareça para você sobre notícias quando colocar essas palavrinhas, tá? Ele tá pedindo para a gente levar essa discussão para a sala de aula. No momento não é possível. Então, o que nós vamos falar aqui? Sobre esse assunto principal, que é o que eu vi, que eu acredito que é o que vocês viram. Se surgir um outro assunto mais atual sobre eles, né, sobre esse tema aqui, vocês podem estar mandando para a tia Tati e a gente conversa para poder ver o que fica melhor para a gente colocar nessa sua atividade, tá? Letra B, reúna-se com os colegas e monte um painel sobre o assunto. Nós não vamos montar esse painel sobre o assunto, nós vamos apenas direcionar uma pesquisa. Entendido? Só vamos fazer uma pesquisa na internet. Letra C. Após a pesquisa e a montagem do painel, é possível concluir que os direitos indígenas estão sendo respeitados em sua totalidade? Converse com os colegas sobre a sua resposta. Então, nós vamos ver, como a tia falou, a gente não vai montar o painel, nós vamos fazer essa pesquisa. E essa pesquisa, ela vai estar falando pra gente sobre os direitos dos indígenas. E a gente vai ver que os direitos deles, na verdade, não estão sendo respeitados. Vocês vão verificar que sobre a pandemia, eles estão pedindo para o governo ajudar, porque eles estão até inclusive com medo de algumas tribos acabar os índios dessas tribos.
Porque em algumas tribos, principalmente no Amazonas, que eu já vi algumas das reportagens, que está morrendo muito índio. Então eles estão pedindo uma providência urgente do governo para ajudar esses indígenas com a questão de saúde, com leitos de saúde, para tratar eles dessa Covid, para que não acabe a cultura deles. A cultura indígena é uma cultura que é de todos nós, né? É uma cultura brasileira. A maioria de nós temos alguma origem de índio, tem alguma sabedoria que a gente adquiriu através deles. Na letra D, em seguida, discuta sobre o que fazer para melhorar a situação indígena no Brasil. No final, registre a conclusão do grupo. Então agora você vai dizer aqui, como a gente não vai poder fazer essa discussão em grupo, você vai dizer como que pra você é um jeito legal que você quer sugerir para que tenha uma conscientização, para que melhore os cuidados com os indígenas, para que eles sejam vistos, né? É preciso muita conscientização da população, né? Do governo, sobre a importância de preservar as aldeias, de preservar os costumes e as culturas desses povos indígenas, né? E em relação também à parte de terra deles, que até está aqui na minha pesquisa que eu fiz, o governo também tem que se conscientizar um pouco mais de fazer a demarcação dos espaços, das terras deles, né? Para que seja respeitadas as terras desses povos, para que ali eles possam viver, para que ali eles continuem cultivando a cultura deles, os costumes deles. Número 2, página 157. Por que é importante preservar e respeitar os costumes e os valores dos povos indígenas? E aí? Por que é muito importante? Ou se de repente acabar os índios, pronto, acabou, já tem registrado na história. Não, não é assim. É importante a gente preservar eles, preservar os costumes deles, porque eles são parte importante da identidade cultural do nosso país, né? Do nosso Brasil. Então, é importante que a gente preserve esses povos, que faça o possível para que preserve a cultura, a nossa cultura, a cultura deles. Número 3. Ele está pedindo para fazer uma pesquisa aqui também na internet a respeito da cultura indígena, né? E aí na letra A, ele vai pedir pra gente circular as palavrinhas de origem indígena. Algumas palavrinhas aí você já sabe que é de cultura indígena, então é só circular. Aquela que você tem dúvida, pesquisa. São 4 palavrinhas aí que vão ter origem indígena para você circular. Letra B, desenhe 3 alimentos de origem indígena consumido na sua casa. Tá facinho também. Pede ajuda da mamãe aí. 3 produtos que tem aí em casa, ajuda da vovó aí. 3 produtos que têm origem indígena. A gente compra já, hoje em dia a gente compra no mercado, tá? Mas aonde começou? Quem que começou a consumir, a mostrar pra gente que aquele tipo de material era bom, né? Que aquela comida era gostosa? Os indígenas. Letra C. Peça a uma pessoa adulta da família que lhe conte uma receita feita com pelo menos um alimento de origem indígena. Registre a receita nas linhas a seguir. Então aí, mais uma tarefinha para pedir ajuda de um adulto aí, tá? Para registrar aqui uma das receitas que você tem aí, que esse adulto, que essa mamãe, que essa vovó faz na sua casa, que você consuma. E para finalizar, nós vamos para o livro de atividades. Nesse livrinho da bolinha roxinha, nós vamos para a página 223. Na página 223, ele vai trazer uma historinha aqui pra gente. Nós vamos ler essa historinha nesse quadro verde. Leia o enunciado primeiro aqui em cima para saber do que está se tratando. E depois você vai vir aqui e vai fazer o que está pedindo nesse quadradinho. Certo? Bom trabalho, bom exercício e até amanhã na terça-feira.